Aí, galera do geral, estamos hoje aqui inaugurando o Estúdio B, devido ao temporal, ficamos sem internet, então estamos aqui no Estúdio B, aqui na rua 15 de novembro, transmitindo aqui, devido ao temporal e à falta de internet lá no Top Center, mas a nossa live não pode parar, né? Até porque nós tínhamos já agendado hoje aqui com o professor de História, Ricardo Agadio Kremer, ex-vereador com especialização em gestão de cidades, e vamos falar sobre assuntos referentes ao patrimônio histórico e o Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul. Tudo bem, professor? Tudo bem, GG, nossos internautas que nos acompanham. Entro para a história, então, hoje, inaugurando o Estúdio B. Sim, e não só por inaugurar o estúdio, também o senhor vai entrar para a história de Montenegro, que nós, aqui na nossa live, nós estamos oferecendo um brasão do município a pessoas que se destacaram em trabalhos comunitários na nossa cidade. Então, algumas pessoas estão recebendo esse brasão do município como o nosso reconhecimento por serviços prestados à comunidade. Se o senhor me dá licença, eu vou colocar aqui agora na sua camiseta. Isso é uma honra. Então, muito obrigado. O reconhecimento sempre é bom, embora a gente não se trabalhe por isso, né? Mas o reconhecimento sempre é bom. Espero poder continuar honrando, né? Honrando essa deferência aí. Isso eu vou ganhar também a caneta azul. Opa, caneta azul é bom. Azul do geral, ó, tá aqui, tá ali a nossa letra, tá ali. Aqui não dá para enxergar, mas é. Então, nós queremos agradecer a presença do professor Agadio, né, aqui hoje na nossa live, e nós vamos abordar, então, dois assuntos muito importantes. O primeiro é sobre o patrimônio histórico da nossa cidade e também vamos falar sobre o Sindicato dos Professores. Ó, o pessoal aí que já curtiu aí, vamos curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar esse vídeo. Depois ele vai subir lá para o YouTube também, vai ficar também no nosso site, geral com 2e.com.br. Então, são várias oportunidades de acompanhar essa nossa conversa com o ex-vereador, professor de História, Ricardo Agadio Kremer. Como está a situação? Está em debate aí uma lei, né, do patrimônio histórico. E como é que está essa situação aí, professor? Essa situação histórica, né, que nós temos, eu presido atualmente o movimento, então, do patrimônio histórico, que, aliás, para o pessoal que é amante desta causa também, nós agora, segunda-feira, dia 4, temos a nossa reunião mensal, às 18 horas, ali na Estação da Cultura, todos convidados. Nós estamos com várias demandas que estamos trabalhando, mas a que nos ocupa mais agora é uma tentativa, de novo, de termos uma lei em Montenegro que preserve o patrimônio histórico, né? Nós tivemos aí o episódio no início do ano, quando formatamos uma legislação, né, que teve todos os pareceres favoráveis, né, de todas as consultorias, inclusive do jurídico da Prefeitura, do jurídico da Câmara de Vereadores, da CGP, e estava para a votação no dia 28 de fevereiro, mas, por uma surpresa nossa, no dia da votação, a Prefeitura, a administração municipal, retirou o projeto e, para fazer algumas readequações, nós agora, recentemente, conseguimos, então, de novo, retomar o diálogo e estamos conversando aí para ver como é que nós vamos adequar, então, esse projeto de lei, né, para que ele consiga, então, ir à votação. Porque nós não podemos ter uma cidade que nem Montenegro que não tem uma lei que preserve o patrimônio histórico. Uma cidade que não tem um regramento de como fazer para preservar, que sequer tem um inventário dos bens que são passíveis, que precisam ser preservados.
Então, isso está previsto na lei, assim como também está previsto a criação de um Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e também dá abertura para que se tenha incentivos para os donos dos imóveis e dos outros bens, para que eles possam também preservar o imóvel. Né? E isso é fundamental para nós, que a gente dê este passo. Né? Nós tivemos aí uma primeira rodada de conversa com a administração municipal, que acolheu, então, as propostas da ACI, da Associação Comercial e Industrial, e nós demos um retorno 2 semanas atrás, e na próxima semana temos mais uma rodada para conseguir, então, fechar essa lei e encaminhar para a Câmara de Vereadores. Então, esse é o nosso foco agora, então, mais importante. Está havendo uma negociação do movimento do patrimônio histórico com a Associação Comercial e Industrial, isso? Na realidade, é um conjunto aí, né? A administração, o Departamento de Cultura, a Procuradoria-Geral do município e uma representação da ACI, né? Então, esse ator aí, a Associação Comercial, ele estava fora da discussão, ele nunca compareceu, mas agora, então, é o que, teoricamente, representa, então, os proprietários daqueles imóveis que poderão ser atingidos aí por uma legislação de proteção. E é claro que daí a gente tem alguns conflitos de interesses, né, porque nem todos têm essa consciência da importância de preservar, né, e também todos estão, assim como nós, preocupados também de conseguir uma forma de que isso não fique só no papel, né? Então, acho que isso é importante, este momento também de discussão, né, para que a gente consiga fazer uma lei que seja moderna, que seja aplicável, né, e que seja boa para Montenegro. Né? E que todos saiam ganhando, né? Exatamente. Nós queremos, ao final, né, ter uma cidade com qualidade de vida, uma cidade que seja boa para todos, né, que consiga preservar a sua história, mas que não seja aquele preservar e deixar parado no canto só para olhar. Né? Nós temos consciência disso, de que os imóveis antigos, eles também precisam estar no dia a dia da cidade, eles têm que ser úteis, então a legislação tem que dar conta disso também. E se você tem um prédio, por exemplo, antigo, qual é a função dele? Né? Ele tem que ser útil, ele tem que ser um ponto comercial, tem que ser uma casa da residência, ele tem que ter uma função social também. Ele não pode ficar parado só para a gente ficar olhando de bonito. Né? Então, para isso, tem que ter um conjunto aí de legislação, de incentivos, para que o proprietário possa também usufruir deste bem, né? Tanto para ele e que ele possa estar, assim, também sendo uma referência, sendo uma memória da nossa comunidade, que é tão rica em memória, em história. Né? Até nós tivemos aí, em agosto, um seminário, trouxemos lá o secretário de Turismo de Garibaldi, e ele estava, justamente estávamos comentando, né, que toda a história de Garibaldi, Bento, Carlos Barbosa, passou por Montenegro, né, passou pela nossa Buarque de Macedo, que é Buarque de Macedo lá em Garibaldi também. Né? É a mesma rua. Sim. Então, a preservação da nossa história, da nossa memória, ela é importante não só para nós de Montenegro, como para toda uma região, para todo um estado. Então, é esse o nosso empenho. Para todo o Brasil. Acho que isso é importante, né? Muito importante. Houve esse debate alguns dias atrás na Câmara de Porto Alegre, né? Quando foi votado o plano diretor da nossa capital, houve esse debate, né, sobre esse assunto, que sempre gera muito debate, né, sobre a preservação, né, do patrimônio histórico e a contrapartida, né, do município para os proprietários. Né? Nós temos uma outra frente, vamos dizer assim, de reivindicação junto ao Conselho Municipal do Plano Diretor, o COMPLAD, porque a lei do Plano Diretor, que é do ano de 2007, ela estabelece que em um ano o município teria a legislação, né, que regulamenta os instrumentos do Plano Diretor.
né? É um assunto complexo, né? Porque organizar uma cidade não é uma coisa muito simples, né? Na época, os vereadores não estavam em condições de fazer discussão e optaram, então, por colocar lá um artigo na lei dizendo que eles fariam isso em um ano. Então, em 2008, já deveria termos na nossa legislação esses instrumentos do plano diretor, que são a transferência do índice de construção, a outorga onerosa do direito de construir, né? Então, e esses instrumentos, vamos dizer assim, eles ajudariam muito aquelas pessoas que têm um imóvel e que naquele terreno, por ter um imóvel, por exemplo, histórico, não poderão construir outra coisa ou fazer um edifício, mas que eles podem, sim, ser beneficiados de uma transferência de índice de construção, onde um outro empreendedor que tem o terreno e as condições de construir, né, mais, né, do que o mínimo, o município autoriza ele a construir mais, desde que ele ajude aquele que só tem aquele prédio histórico, ele ajude ele a preservar o prédio. É uma negociação do setor imobiliário que é regulamentada nesses instrumentos do plano diretor. Montenegro não tem isso, né? Então, isso também é uma bandeira que nós estamos acionando aqui o Conselho de Plano Diretor, a administração, para que também venha isso também regulamentado, né, no nosso plano diretor, e que os proprietários de imóveis que são para preservação possam se usar desses instrumentos para conseguir o recurso para preservar aí o seu bem. Para que eles não fiquem, né, no prejuízo, né? Que eles não, por exemplo, se ele tivesse interesse em edificar ali, não poderia, né? Então, é uma maneira que a sociedade encontrou, ou demais sociedades encontraram, para remunerar, né, esse proprietário. Todas as cidades de um certo porte já tem isso previsto, né? Tentando explicar, talvez, para o nosso internauta aqui, né, a cidade ela se organiza de forma que um bairro X tenha uma quantidade de habitantes, bom, e aí se estabelece um limite, né? Olha, cada terreno pode comportar aqui 4 pavimentos. Por quê? Porque 4 pavimentos, vezes o número de pessoas, o município vai dotar este bairro de uma estrutura para atender X pessoas. É a questão da rede d'água, da questão do esgoto, coleta de lixo, do trânsito. Então, precisa ter algumas limitações, né, para que a cidade tenha qualidade de vida. No momento em que nós temos um terreno desses, né, que não vai usar, né, esses 4 pavimentos, vamos dizer que a região permite, ele pode transferir, né, esses pavimentos que ele não usa para um vizinho ou alguém do bairro que daqui a pouco, olha, eu tenho 4 pavimentos, eu queria construir 5 ou 6. Tu me empresta os teus 3 que tu não vai usar? Ou tu me empresta, tu me vende? Não, aí sim, aí aquele que eu te vendo, né? Isso é um negócio imobiliário registrado na matrícula do imóvel, né? E aí o vizinho paga para ti, né? E constrói, então, um pouco além daquilo, né, que é o mínimo, com autorização, acompanhamento do poder público, evidentemente, né? E aqui esse dinheiro ele usa para preservar o seu bem. Então, é uma operação dentro dos instrumentos do plano diretor, que é muito usada em várias cidades, né? Porto Alegre usa muito isso, São Leopoldo usa, outras cidades têm usado bastante esse instrumento, mas nós não temos ele na nossa legislação, né, infelizmente. E essa negociação em que já está adiantada, tem previsão de ir para o debate para a Câmara de Vereadores? Nós não estamos acompanhando assim diretamente, nós há 3 meses colocamos essa questão, protocolamos junto ao Complad e consciência ao Ministério Público. A última informação é que eles estão formulando uma proposta para isso. Então, quer dizer, já deu alguns passos iniciais, né? Nós temos que ver agora, eu não me lembro quando é a próxima reunião do Complad, para ver em que pé está, mas o pessoal começou a se movimentar no sentido de contemplar também essa necessidade de organizar aqui a cidade. Sim.
Denisa Silva, Ricardo é um gênio, meu padrinho GG é outro gênio, pessoas muito inteligentes e cultos. Barbaridade. Sai da fumacinha aqui da lâmpada do gênio. Ficamos até vermelho aqui agora, né? Não, que Denisa é muito... Não, é que ela é muito generosa. Ela é nossa amiga, né? Denisa, obrigado, um abraço para ti, obrigado pelo carinho, e a gente também gosta muito de ti, e estamos aguardando a tua visita aqui. Muito obrigado. Mas sobre esses instrumentos, por exemplo, Porto Alegre tem a terceira perimetral, por exemplo, eles indenizaram uma fortuna de indenizações que o município teria que pagar para aqueles prédios. Como é que eles fizeram? Eles autorizaram, né, naquele bairro, aumentar o índice de construção. Assim, então agora é o seguinte, por lei, nós vamos dizer que vocês podem, em vez de, sei lá, 3 pavimentos, pode construir 5. Mas como vocês não podem, esses 2 vocês podem vender para algum proprietário de qualquer lugar da cidade que tenha a possibilidade de ampliar, e aí com isso, né, vocês vão conseguir o ressarcimento, aí o município não precisou pagar a indenização. Sim. Então são instrumentos inteligentes da política urbana, né, que temos que trazer para Montenegro. E esperamos que possamos, né, evoluir nessa negociação para... Segunda-feira agora temos mais uma questão. Veio ali questões que, claro, quem colocou fez os pedidos de alterações, né, por parte aí da representação da CI, o pessoal não tem muito domínio, então algumas questões até inconstitucionais ali, pediu para colocar, enfim, composição do conselho, mais representatividade, então a gente fez algumas ponderações e ficaram então de analisar, e segunda-feira, né, vamos de novo sentar e vamos negociar. Acho que a política se faz assim, né? Quer dizer, evidentemente é legítimo os interesses, é legítimo as pessoas colocarem as suas opiniões, e nós temos que fazer esse exercício, então, de conseguir ficar bom para todos, né? Parece sim que é muito interessante para a nossa cidade resolver esse conflito que tem aí de prédios históricos que estão sendo demolidos, e a comunidade tem se manifestado, né? Dá uma certa animosidade. É bom que a lei seja clara e que a gente possa fazer as coisas com mais clareza, né? A pior das situações é você não ter lei. Aí cada caso é um caso, né? Aí tu multiplica a demanda judicial, e aí é uma outra discussão, demora, tem custo, dá dor de cabeça, né? Então, bom, tu regrou, estabeleceu o que pode, o que não pode, né? Inclusive essa famosa lista de bens, né? Acredito que uma boa parte desta lista, uma boa parte dos prédios que estão na lista, depois de feito o inventário, possivelmente até sairão da lista. Sim. Né? Então a gente às vezes fica discutindo, preocupado, sem necessidade. Claro. É porque não se fez o trabalho de fazer o inventário. É um estresse desnecessário. Né? É um estresse desnecessário. Elisângela dos Santos entrou. Abraço, Elisângela. Pessoal, vamos curtir, comentar e compartilhar para nós compartilhar. Esse assunto é muito importante para a nossa comunidade, para a nossa cidade, e podem também aqui comentar, né? Se quiser comentar. E nós estamos também, claro, o patrimônio histórico nós temos várias ações que gostaríamos de empreender. Uma delas é a questão da educação patrimonial, né? Nós achamos importante uma parceria com o município, estamos provocando isso também, que isso se leve este tema para dentro das escolas. Eu sou professor, até estou com o uniforme que eu vim de lá, do AJ Renner, né? Quando você comenta para os alunos, eu já estou com 53, estou lá desde 77. Já faz parte do patrimônio histórico. Do patrimônio da escola. A gente diz assim, pois mas ali nós fazemos educação física e passava o trem ali embaixo. O senhor está brincando com nós, capaz que ali passava trem. Eu digo, sim, passava o trem. As pessoas, se a gente não educa e não lembra, a memória se perde. Né? Ontem eu estava numa imobiliária aqui da cidade, olhei um mapa de Montenegro, me chamou a atenção o traçado de alguns pontos.
e aí o atendente diz assim, pois é, eu também achei interessante isso, se tu olhares a cidade de cima, né, tu vê direitinho o traçado da antiga rede, que algumas ruas seguem o traçado, outras não. Eu digo, pois é, daqui a um tempo ninguém vai lembrar, né, se isso não for guardado. Então, esses locais onde passava o trem, né, os locais onde amarrava o cavalo ali, na Ramiro tem um espaço, né, o cavalo para beber água, né, a pontezinha de pedra, que uma ponte de pedra ali não precisa, não, passava o trem por cima. Então, tem vários detalhes da cidade que a gente vai passando e não observa. Né? Então, eu tenho um sonho de pegar meus alunos um dia e dar uma caminhada em todo o leito da rede férrea, né? E talvez até conversando com algumas pessoas, né, que são daquela época, para trazer à tona essa memória. Mas isso também precisa ser registrado em alguma revista, algum projeto, algum papel. Então, é um trabalho permanente que tem que ser feito, né? Sim. E a gente, ali na Feira do Livro, a gente comentou ali, talvez, através da feira da Biblioteca Pública, talvez um site, alguma coisa para ficar registrando, né, alguma coisa, para que não se perca, né, a nossa história. Na semana passada, nós fizemos a live ali com o reverendo Ives Vergara, da Igreja Anglicana, ali da Igreja Redonda, ali do lado do Top Center, e a gente falava, e houve o encontro dos ex-alunos do Colégio Jacó Renner, a gente falava que ali no Top Center tinha o Colégio Jacó Renner, que a maioria dos jovens não conhece a história, né? Que ali havia uma escola, né? Jacó Renner. Então, várias coisas da nossa história que está se perdendo. É uma história linda. Algumas pessoas comentavam, né? Comentam, que a tia Wanda, quem conhece, do bairro Ferroviário, com 80 e poucos anos, ela lembra muito bem a abnegação do diretor da escola, do reverendo. Quer dizer, você ter uma escola para quem não tem condições de estudar. Sim. Isso em 1950, nós estamos falando em 1950. Não, e assim, ó, às vezes vou servir o que de janta para a gurizada. Então, às vezes, conseguiu o molho lá do açougue com a polenta, é o que tinha. Mas com bravura, com determinação, eles conseguiam cumprir a sua missão, né? Então, é digno de mérito. Sim. E eu acho que está pouco registrado isso de fato, né? Sim. Então, outro assunto aí da nossa pauta é o Sindicato dos Professores, né? Que está se reunindo aí com vários setores, né? Com o governo, com a sociedade, né? Para debater a questão do magistério público estadual. Como está essa situação? Eu faço parte de um colegiado, né, que é da direção do 5º núcleo aqui de Montenegro. A nossa diretora é a professora Juliana Kussler, né? Então ela que está à frente dessa. Não para agora, porque nós estamos em estado de, vamos dizer assim, estado de alerta, possível greve, né? O governador já apresentou para o sindicato, já apresentou para a imprensa, já apresentou para outras entidades as intenções de um pacote de várias leis, são 106 páginas, né, de sugestões, alterações na lei, que mexe no plano de carreira dos servidores. Né? Então, só que esse pacote ainda não foi, ele não está tramitando na Assembleia ainda, ele já é de conhecimento dos deputados, mas ele não deu entrada ainda. Né? A disposição da categoria, tirada na nossa última Assembleia Geral, ainda em setembro, é de que o pacote, né, nos termos que ele está posto hoje, se ele entrar na Assembleia Legislativa, começar a tramitar 72 horas após, o Estado, a sua educação entra em greve. Né? E se está trabalhando nesse sentido. Nós tivemos aqui no nosso núcleo, tivemos reunião já com a parte jurídica para detalhar, então, os impactos das propostas. Né? Os diretores se reuniram na segunda-feira em São Leopoldo, mais de 60 diretores de escolas, né? Também tentando entender esse pacote, porque ele traz prejuízo para todos os servidores, né?
para os funcionários, para os contratados, para os professores, para as direções de escola. Ele extingue triênio, ele cria mecanismos que a longo tempo vão fazer com que um professor com final de carreira receba menos de 4 mil por mês. Isso é impensável, né? Alguém que tem faculdade, que tem ação doutorado, tudo ganhar 3.857, parece que esse é o valor do final, tão achatado que vai ficar o plano de carreira. Sem contar que, por exemplo, as direções de escola, né, que quando se aposentam, elas voltam a receber na aposentadoria o salário que elas tinham antes de desempenhar as suas funções. Então, são vários ganhos que se teve ao longo das últimas décadas e que agora o governador quer, então, passar uma tábua rasa e tem prejuízo para todos nós. Então, está se fazendo várias reuniões, várias plenárias. Hoje tem uma aqui em Montenegro com as direções de escola. No São João Batista, possivelmente na próxima semana, então, terá mais uma plenária aberta à comunidade, para a comunidade, então, também entender o que está acontecendo, né? E estamos aí na expectativa, né? Nós de todo o funcionalismo do Estado, é a única categoria que, desde o ano 2014, não teve nenhum reajuste salarial. Olha, se você pegar a tua lista de compras, né, e o gás de cozinha, o combustível, o quanto era o valor em 2014, comparar com o valor de hoje, você vê a defasagem que nós estamos tendo. Então, isso tudo precisa ser, de alguma forma, reposto, revisto, né? E a disposição agora do pacote é justamente diminuir, né? Sem contar os 40 e poucos meses de salários atrasados. Então, é uma situação que não nos deixa alternativa senão pressionar através de uma greve. Sim. Aníbal Ferreira Souza. Ô, Aníbal, nosso amigo Aníbal. Do Aeroclube. Abraço. E Zazá, ficou ótimo o novo estúdio, GG. Estamos aqui inaugurando o novo estúdio 2. Sérgio Dalcin entrou também, nosso amigo aqui do bairro Ferroviário, da associação aqui comunitária do bairro Ferroviário, e Heloísa Azevedo, aqui do Top Center, a tia Elô. Muito obrigado, abraço, tia Elô. Abraço, Sérgio Dalcin. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Vamos curtir, comentar e compartilhar, porque o assunto é de interesse público, interesse comunitário. Todos os assuntos que nós trazemos aqui são assuntos comunitários, de interesse da comunidade, para que a gente possa fazer um debate saudável. Um debate saudável, né? Para que podemos debater, né, os assuntos pertinentes. Hoje em dia, a gente tem muita informação, WhatsApp, Facebook, propaganda, né? Acho que é importante que se tome o tempo de sentar e conversar sobre isso e esclarecer, né? Então, acho que esses momentos de fato, são importantes para isso. Sim. Né? Então, nós queremos, então, agradecer a presença aqui do professor Agádio, né? Mais conhecido por Ricardo. Né? Agádio, eu preciso fazer jus aqui ao conhece aqui o meu tio, padrinho, sim, meu Dindo. Sim, tem que começar a puxar saco agora, está chegando perto do Natal. Meu padrinho de batismo, que é o Agádio, taxista aqui, do bairro Laria. Então, é bem conhecido na cidade. Então, somos, acho que, os únicos que têm esse nome Agádio. Sim. Né? E eu gosto de Agádio, porque Agádio já não é um Ricardo já é mais comum, né? Mais pessoas que têm nome Ricardo, né? E Agádio, realmente eu só conheço esses dois, né? E Ricardo Agádio Kremer. Então, nós queremos agradecer, então, a sua presença aqui e já vamos depois agendar, né, um novo dia para nós continuar. Vou marcar na agenda. Vou marcar. Com a caneta azul, aqui do GG. Porque esses assuntos não esgotam, né? Eles
se renovam, né, dia a dia. Então, daqui uns dias a gente vai estar novamente retornando esse assunto. Nós agradecemos, então, mais uma vez, a presença do professor Ricardo Agádio Kremer, e agora deixamos as suas considerações finais. Eu espero que na próxima a gente já tenha uma solução para essa questão da legislação, e eu possa estar anunciando aí para os internautas outras atividades do movimento de educação ambiental. Nós queremos fazer aí uma atividade envolvendo a Estação da Cultura, uma caminhada no entorno, contando a história para quem quiser assim acompanhar e conhecer um pouquinho mais dessa região da cidade, né, que tem uma história muito interessante, muito bonita, né, e possamos aqui também trazer boas notícias para os professores, né, esse mês do que se lembra o professor, o servidor público. Lembrar que o servidor público é importante, ele não é a causa dos males do país, né, que parece que agora tem uma conta aqui, tem um problema no Estado e se resolve tirando do servidor. Não é por aí. A gente sabe que um servidor contribui muito para o Estado, há outras formas de desenvolver o Rio Grande do Sul também, né, e nós já estamos contribuindo com isso, assim como o cidadão que paga o seu imposto está fazendo a sua parte. Esperamos que os governantes façam a sua também, né, e que a gente continue aqui sempre se encontrando, o GG, eu, o internauta de casa, discutindo. Isso é cidadania, né? É o que nós queremos, né? A cidade com democracia, com discussão, com debate, com cidadania, né? Muito obrigado, professor Ricardo Agádio Kremer, e aguarde, então, aí a próxima live aqui com o professor Ricardo, vai ter novidade. Aguarde. Obrigado. Tchau.